Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que eu troquei o meu iPad 8 pelo iPad Air. Bom, primeira coisa, como o pessoal já vem assistindo os outros vídeos, né, que eu venho falando sobre o iPad 8 e tudo mais no lugar do notebook, eu acho que também vai gerar uma questão de, poxa, você me influenciou a comprar um iPad 8 e agora tá me falando que você teve que trocar, né? E aí, como é que eu fico? Bom, acho que a questão é a seguinte, os primeiros vídeos tiveram realmente um objetivo de ilustrar que é possível você substituir boa parte, não todas, mas boa parte das atividades usando um tablet. E aí, por que eu fui trocar agora o iPad de oitava geração? Eu uso de uma maneira muito hard, muito pesada mesmo. Eu só uso o notebook antigo que eu tenho em casa para determinadas funções que realmente não dá para usar no iPad. Voltando ao hard user, né? Eu sou um hard user do iPad porque eu consegui travar o iPad. Eu usava tantas funcionalidades dele ao mesmo tempo que ele começou a dar uns lag. Como assim, Wagner? Travar. Quando eu tentava, eu comprei um adaptador HDMI e USB para o iPad, justamente para ligar um monitor, né, esse monitor aqui nele, e ele também tem USB, que era a ideia eu colocar tentar utilizar o mouse junto. Não consegui, tentei colocar um teclado Bluetooth, o mouse Bluetooth e o monitor. Como o iPad 8 ele tem um processamento mais básico, né, ele tem que escolher, ele acaba tendo que escolher alguma função para não funcionar, para evitar o comprometimento do tablet todo. Então, quando eu ligava o teclado Bluetooth com o mouse Bluetooth e o monitor, ele escolhia alguma coisa para parar de funcionar. E no caso, ele parava de funcionar o mouse. Só que tem uma questão, quando você está usando um monitor para um iPad, o mouse é essencial, porque senão você tem que olhar para a tela para mexer com o dedo. E aí não faz sentido você ter uma tela grande do lado. Né? O mouse é justamente para você não precisar utilizar o tablet. Quando eu abria as multifunções, né, do iPad, colocava, dividia a tela, abria mais uma tela por cima e ficava ainda dando Alt Tab, né, no Command Tab, né, no teclado, aí ele começou a dar problema, porque ele tinha que também selecionar o que ele ia processar. Então, quando ele ia, por exemplo, para o OneDrive, eu abria a pasta lá que eu queria e dava um Command Tab para o Word, por exemplo, que já tivesse aberto. Quando eu voltava para o OneDrive, ele tinha que abrir de novo as pastas do OneDrive, porque ele meio que fechou as pastas, né? Ele reiniciou o OneDrive. Quando eu dava Command Tab, ele reiniciava. Tá? E aí começou a chegar num certo ponto que ele começou a travar. Ele simplesmente não abria mais alguns, ele escolhia não funcionar o Dropbox naquele momento, ou o OneDrive, e isso que eu tive de problema com relação a usar somente o iPad como máquina principal. E aí eu comecei a pensar que eu precisaria realmente comprar um notebook. Né? E aí começa a saga do notebook, e para quem tá correndo atrás de um note hoje em dia, deve ter percebido que estão muito caros por causa do aumento do dólar, por causa da escassez de peças, problemas na importação. Então você pega uma máquina como um Dell, por exemplo, numa configuração já para um uso mais pesado, mais profissional, você vai chegar na casa ali dos 5,5, quase 6 mil reais. Né? Se você precisar dele leve, como eu preciso, um de 14 polegadas, um pouco mais fininho, aí vai para 6,5, 7. Então, assim, eu comecei a entrar numa sinuca de bico que eu pensei, putz, e agora? Eu vou ter que desembolsar essa grana toda para conseguir ter o desempenho que eu preciso para minha empresa? Né? Lembrando que eu sou consultor de negócios, atendo diversas empresas ao mesmo tempo e eu tenho uma equipe muito reduzida. Né? Hoje eu ainda tenho assistentes, mas
são poucos, são 2 assistentes só. Então a maior parte do trabalho está concentrado em mim. Eu preciso ser muito eficiente nas minhas tarefas. E aí dentro dessa ideia, comecei a pesquisar o iPad Air 4. Aí começou a fazer sentido, porque ele é muito melhor do que o iPad 8, né? Tanto em memória, o meu era de 32 GB, esse aqui, por menor que seja a memória, né, é 64 GB, mas já é o dobro. Para mim está funcionando bem. Não chega a ser o preço de um iPad Pro, né? Não tem todas as funcionalidades, câmera com o iPad Pro tem, por exemplo, mas assim, eu achei que ele é maravilhoso, é incrível, flui muito bem e eu consegui fazer tudo que eu precisava, que era a ideia de usar ele como se fosse uma CPU, né? Então eu chego, encaixo ele aqui no dongle e eu consigo ligar ele no monitor, ligar ele no mouse, inclusive no mouse com fio. Eu consigo, através do dongle, que é esse adaptadorzinho que eu vou te mostrar, ligar cabo de rede, né? Então dá para ligar internet direto nele. Consigo ligar o mouse USB, né? Ou um mouse Bluetooth. Então ele vira realmente um PC. Né? Eu consigo deixar minha estação de trabalho montada, plugo ele aqui e, né, deixo ele um pouquinho com menos brilho e concentro ali no monitor. E vou trabalhando com ele assim. Então ele foi a decisão mais prática que eu arranjei. E aí quando eu vou pra rua ou vou trabalhar no meu escritório operacional, eu boto nessa capinha, que é uma capa teclado, boto na mochila e vou embora. E eu tenho todas as informações ali e tá virando muito bem mesmo. Porque uma das dificuldades que eu tinha é que a tela, como é pequena, né, do iPad, para você mexer com planilha é um pouco difícil. Então quando você liga um monitor nele, ou uma TV, um projetor, alguma coisa, acabou esse problema. Então eu consigo usar o mouse, consigo enxergar com uma definição muito boa as planilhas e está rolando muito bem. Então acho que eu consegui o melhor dos dois mundos. Eu vou fazer mais vídeos, né, explicando o uso do iPad Air como notebook, mas no geral era isso que eu queria falar para vocês, para quem vem acompanhando esses vídeos, para entender por que eu troquei de iPad, mas que realmente o iPad 8 supriu muito, funcionou muito bem, e se você chegou no nível que eu cheguei de uso a ponto de travar o iPad 8, ele cumpriu a sua função com maestria, né? E realmente chegou a hora de trocar. Então foi por isso que eu consegui chegar nessa conclusão e trocar realmente o iPad. Legal? A gente se vê no próximo vídeo.